atividade especial. A tua palavra. Compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos Efésios 4. Nós vamos ter um estudo sobre comunhão, né? Ou sobre relacionamentos. E neste aspecto eu quero enfatizar a comunhão dentro da Igreja de Cristo. Versículos de 1 a 16. Efésios capítulo 4, de 1 a 16. Diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero reler os versículos de 1 a 3. Que diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como eu falei, hoje eu quero falar sobre relacionamentos, em especial na esfera da comunhão do corpo de Cristo, né, na igreja. E o tema que eu proponho é: vivam juntos de uma só forma que corresponda ao seu chamado. Irmãos, o puritano John Owen, ele certa vez em suas pregações, ele usou uma ilustração muito interessante. Ele usou a seguinte ilustração: imagine um homem coletando gravetos para a lenha. E ele encontra um monte de gravetos e ele passa a empilhá-los no chão. Mas agora ele precisa levá-los
para casa. E não é uma tarefa muito fácil, porque os gravetos têm tamanhos diferentes. Uns são menores, outros bem maiores. São diferentes formas também. E para resolver esse problema, ele pegou uma corda e ele amarrou todos aqueles gravetos com aquela corda. E agora que ele fez um pacote, ele uniu aqueles gravetos de diferentes formas, ele pôde carregar estes gravetos para casa, apesar de diferentes formas e tamanhos. Meus irmãos, assim é também a realidade da igreja. Em Atos capítulo 20, nós lemos sobre o apóstolo Paulo se despedindo da igreja em Filipos, em Éfeso. E ele fala aos seus presbíteros as palavras despedidas. E Lucas ele escreveu que, de tal maneira que nós tivéssemos uma ideia de como o apóstolo Paulo ele estava ligado àqueles irmãos lá em Éfeso. No capítulo 20 de Atos, no versículo 36 a 39, os que têm Bíblia podem acompanhar, Atos 20, 36 a 38. 36 e 38. Lucas nos relata: tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou por todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Observem que havia um vínculo muito próximo entre Paulo e aqueles irmãos lá em Éfeso, especialmente os presbíteros, né? Então, era a última vez que Paulo os viria. Mas, claro que não era a última vez que Paulo receberia notícias daqueles irmãos lá em Éfeso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta em Éfeso. Foram alguns anos que havia se passado do registro que nós encontramos lá de Atos capítulo 20. E algumas coisas aconteceram desde que o apóstolo Paulo se despediu lá em Éfeso e quando ele escreveu esta carta aos Éfesos. O grande problema e o principal era que o apóstolo Paulo estava aprisionado. O versículo 1 diz que Paulo era um prisioneiro do Senhor. A pergunta é, como isso aconteceu? Irmãos, Paulo estava em Jerusalém. Estava com ele um gentio de Éfeso. Era um crente chamado Trófimo. Então, os líderes religiosos judeus, eles viram Paulo no templo e presumiram que Paulo havia levado a Trófimo. E aqueles líderes acharam que Paulo havia cometido algum tipo de delito, de crime. E, por isso, eles prenderam a Paulo. E a história é que Paulo, ele recorreu ao Império Romano, ele apelou por ter cidadania romana, para que fosse julgado por César. Então, Paulo foi transportado até a cidade de Roma. E isso aconteceu mais ou menos entre o ano 62 depois de Cristo. E quando Paulo escreveu esta carta aos Éfesos, ele estava justamente na prisão, esperando ser ouvido
ser ouvido em seu julgamento pelo Império Romano. Então, esta carta, ela está direcionada a uma igreja que não só havia judeus cristãos, mas também haviam gentios. Então, claro que os judeus e os gentios, eles eram diferentes, não é? Lembrando do Antigo Testamento, em que os judeus eram o povo de Deus e os gentios estavam fora do povo da aliança. Mas a nova realidade havia se inaugurado, que tanto judeus como gentios, em Cristo Jesus, eles eram um só. E o capítulo 3 descreve isso como o mistério de Cristo. O mistério era que Deus havia feito algo impensável. O que seria isto? Justamente reunido judeus e gentios em um só povo. Todos eles, em Cristo, faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, juntos. Agora, a grande pergunta é, mas com as diferenças que haviam, como eles podiam viver juntos? Como eles podiam compartilhar as mesmas coisas? E é justamente disso que trata o texto que nós acabamos de ler. O texto pode ser resumido como o tema que eu anunciei a vocês. Igreja de Cristo, vivam juntos de uma forma correspondente ao chamado de vocês. Nós veremos duas situações, ou dois pontos. Primeiro, qual era o chamado que eles foram chamados? E, em segundo lugar, de que maneira eles tinham que viver juntos? Vamos falar sobre, primeiro ponto, qual o chamado que eles haviam sido chamados. Observem que a passagem, ela começa com um portanto, ou pois, não é? Se você pensar nesta expressão, portanto, pois, não é? Existe um pano de fundo, existe uma razão, existe uma motivação para a instrução que está sendo dada no capítulo 4. Mas para que nós entendamos, é preciso voltar ao capítulo 3 e observar onde isso começa. Observem que Paulo se diz prisioneiro de Cristo Jesus a favor dos gentios, a favor de vós, os gentios. Irmãos, foi porque ele era conhecido como alguém que trabalhava entre os gentios que ele havia sido preso lá em Jerusalém. Foi porque ele estava promovendo a unidade entre gentios e judeus na mesma igreja, que ele havia sido preso e levado até a cidade de Roma. O apóstolo Paulo havia feito vários sacrifícios em favor do evangelho. Sim, havia abdicado, havia aberto mão de muitas coisas em favor do evangelho, mas também era plano de Deus que ele fizesse isso em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus era justamente esse mistério em Efésios 3, versículo 6, que nos diz. Observem, capítulo 3, versículo 6. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus através do Evangelho. Quer dizer, meus irmãos, tanto era para judeus como gentios. O apóstolo Paulo havia colocado a sua vida em risco por essa verdade. Ele tem uma credibilidade pessoal para exortá-los a que esta unidade, esta comunhão, fosse uma realidade entre eles.
fosse uma verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em nosso texto da forma que ele fala. Então, com base nisto, o apóstolo Paulo faz um apelo, uma exortação, né? Um incentivo a que eles seguissem um determinado caminho. Observem que quando diz caminhar se refere aqui ao modo de vida, uma maneira de viver, né? Maneira em que se deve colocar como uma prioridade para a vida. Meus irmãos, como cristãos, a Bíblia diz que você é chamado a viver de uma certa maneira. Existe um modo de vida que combina com você, cristão. Mas como é que isso funciona? Para que nós entendamos como é que isso na prática se dá, você precisa saber qual foi o seu chamado. E quando você compreender o seu chamado, o modo de vida adequado será visto como algo natural em você. Será seguido como algo que você vai vivenciar na prática. Mas a pergunta ainda fica: qual é o chamado pelo qual fomos chamados? Meus irmãos, se você foi chamado, significa que alguém fez isso a você. Alguém o chamou. E quem é essa pessoa que chamou? O próprio Deus. É Deus que chama. E ele chama a esperança do Evangelho. Versículo 4 nos fala sobre isso. Ele nos chama para a salvação, né? Pensando sobre o que isso representa, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 30, nós temos lá a famosa corrente, ou elos da salvação. No capítulo 8 de Romanos, versículo 30, nós temos: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Observem que há um elo, como se fosse uma corrente composta de várias argolas, não é? Observem: predestinou, chamou, justificou, glorificou. Parece uma corrente, um elo estabelecido da salvação. Meus irmãos, isso quer dizer que Deus, na eternidade, ele escolheu para a vida eterna você. Ele fez o chamado a seu tempo, usando a palavra, o Espírito Santo tocando em nossos corações. E então nós cremos no Evangelho. E como consequência, há uma declaração legal de que nós somos justos diante de Deus, ou justificados. E isto é fruto da graça de Deus. Não é nada baseado em que nós fazemos ou fizemos. Qualquer mérito algum, não. É algo, se fosse contado como pagamento, seria algo totalmente imerecido. O chamado pelo qual você foi chamado, conforme Efésios 4, versículo 1, fala, antes de tudo, sobre esta graça soberana de Deus em nossa salvação. Esse chamado nos faz colocar nossa atenção no Evangelho, nas boas novas, de que Deus tomou a iniciativa de salvar crentes, ou salvar pessoas, produzindo fé em seus corações, gente que viviam nas trevas do pecado, e que foi tirado de lá, e que foi traspassado para a luz. Aqueles crentes em Éfeso, a qual Paulo estava escrevendo, eles faziam parte desses que haviam sido
transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A graça de Deus havia alcançado aquelas pessoas, aquelas vidas. Deus, de forma graciosa, de forma maravilhosa, havia dado um novo modo de vida àquelas pessoas. Eles haviam abraçado a fé nas promessas do Evangelho e agora havia uma nova realidade para eles. Mas agora precisamos ver que a vocação pela qual nós somos chamados inclui não só a salvação, né? Mas também a santidade. E aqui está implícito no capítulo 4 de Efésios. Está subentendido no capítulo 4 de Efésios. Aqueles primeiros 3 capítulos de Efésios são inteiramente sobre o que Deus fez e faz na vida do seu povo. Mas a carta agora muda no início do capítulo 4. Começa a abordar uma vida santa e que seja agradável a Deus para corresponder à graça de Deus. Os cristãos, eles são chamados não apenas para a salvação, no sentido de que nós vamos para os céus quando nós morrermos, mas também chamados à salvação no sentido de sermos libertados da vida de pecados, da vida que vivíamos quando éramos ignorantes, aquém da compreensão da vontade de Deus. O Espírito Santo capacita os crentes a começar a buscar um novo modo de vida, uma vida santa que honra e glorifica a Deus. Isso também está, de uma certa forma, mencionada quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, no versículo 9, que Deus diz que nos salvou, nos chamou para uma nova vocação, né? E uma vez que nós somos chamados à vida eterna, também nós somos chamados a uma vida de santidade. O nosso objetivo agora é colocar o pecado o mais longe possível de nós. Deus nos chamou para sermos o seu povo. Nós temos que refletir quem Deus ele é. Espelhar a nova vida em Cristo. Existem outras partes da Bíblia que falam sobre esta verdade, né? Sede santos como eu sou santo, diz a carta do apóstolo Pedro, né? Portanto, a vocação pela qual fomos chamados é a esperança da vida eterna, mas também o chamado a viver nos caminhos de Deus como o povo de Deus. E nós temos que avançar para ver a forma como nós vivemos juntos, avançar para vermos como nós vivenciamos essa realidade como corpo de Cristo, como igreja, uma forma que corresponda a esta dupla vocação. Vocação à vida eterna, à salvação, e vocação à vida de santidade. Vamos falar sobre o segundo ponto, que é a maneira que nós devemos viver em comunhão, vivermos juntos. Nos versículos 2 e 3, nós encontramos algumas virtudes. Uma virtude, claro, é uma coisa boa, é uma qualidade, é um atributo bom. Existem virtudes ligadas uma à outra que correspondem à nossa vocação. Vamos dar uma olhada a cada uma delas neste momento. Eu quero definir primeiro
o que corresponde à nossa vocação. Humildade, diz a carta. Humildade, né? O que é humildade? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer quem de fato nós somos. Nós temos que ter uma autoavaliação precisa e realista de quem nós somos realmente, né? Nós não podemos tratar a nós como achamos que podemos ser ou achamos que somos, desligado de Deus. Deus conhece nossos corações. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Deus tem um conhecimento preciso sobre nós. O que nós precisamos, na verdade, é o conhecimento do que a Bíblia nos fala sobre nós mesmos, né? Aí a Bíblia diz que nós somos pecadores, fracos. Portanto, nós somos totalmente dependentes do nosso Pai Celestial. O que nós temos, o que nós somos, foi dado por Deus. É um dom, um presente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que destacar acerca da humildade. Quer dizer, nós temos que ser honestos diante de Deus, somos sobre quem nós realmente somos, né? Humildade é ter a sabedoria para ouvir a avaliação de Deus que Ele faz sobre nós. Reconhecer o que Deus diz sobre nós mesmos, né? E a pergunta é, você considera isso? Do que Deus diz sobre você, na sua essência, no seu próprio ser? Né? Existe um aspecto vertical na relação com Deus, né? Deus dizendo, revelando, mostrando quem você é, de fato, né? A humildade começa com ser humilde diante de Deus. Quem é você, meu irmão? Quem é você e quem é Deus, né? Mas também há um aspecto horizontal. Quer dizer, a humildade deve funcionar no relacionamento com as outras pessoas, especialmente com os seus irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja lá em Éfeso. Escrevendo a uma igreja que é composta de pessoas, como nós somos aqui. Nós temos que ser humildes uns com os outros, na forma que nós nos relacionamos uns com os outros, né? Escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz, Filipenses 2, 3, sobre esta relação horizontal, esta relação uns com os outros. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos, a humildade nas relações humanas significa que nós pensamos menos em nós mesmos e passamos a pensar mais nos outros. Por exemplo, na igreja significa que nós estamos interessados em que os outros sejam promovidos e não nós mesmos. Você já ouviu alguma conversa em que uma pessoa chama tanto atenção para si mesmo que não dá espaço para que você possa falar, ser ouvido? Você quer falar algo importante, mas a pessoa, de um certo modo, bloqueia você. Aí fala, e fala, e fala, e fala. Os seus lábios estão se movendo, estão falando, mas não tem
como você falar uma coisa importante também, né? Você já teve conversas desse tipo? Agora, o que nos leva a fazer isso é o orgulho. Quando nós temos espaço para falar os nossos problemas, as nossas conquistas, o nosso eu, e nunca está pronto a ouvir o outro, a interagir com o outro, isso simplesmente corresponde ao orgulho que nós carregamos em nós mesmos. A verdade é que nós queremos ser a atenção dos outros. Nossas experiências são mais importantes. Nossos pensamentos são mais valiosos. Nossa opinião é que realmente importa, né? E nós não estamos nem interessados em que a outra pessoa tem a compartilhar conosco, né? Tornamos-nos um meio para o fim. Na verdade, o que nós estamos buscando é glória. Mas, quando nós agimos com humildade, nós aprendemos a matar este egoísmo, né? A matar esta maneira de nos portar, e isto nos leva a um caminho de viver em conformidade com o chamado que nós somos feitos, o que nos foi feito. Humildade. A segunda virtude do texto é gentileza. Ao contrário da humildade, a virtude da gentileza, né, ela se dá puramente na esfera horizontal, da relação entre nós e o nosso próximo. Esta palavra descreve como verdadeiros amigos tratam uns aos outros, como irmãos tratam uns aos outros. Gentileza é você ser atencioso, é você ser amigável, gentil, né? Gentil. É bem provável que o inimigo trata você com indiferença, né? Trata você com desprezo, mas um amigo não. Um amigo trata com gentileza. Por quê? Porque ele o ama. Ele o ama. Um amigo trata você com gentileza, mesmo quando você tem um dia ruim, mesmo quando você não está num dia muito bem de humor. Um amigo gentil, amigável, ele é assim em todos os momentos. Dias ruins ou um dia que você não está com o humor muito para cima, né? A gentileza sabe como transmitir uma mensagem quando algo é difícil, né? Isso porque a gentileza está ligada ao amor. Você é gentil na relação com seu irmão? Você é gentil? Em particular, você é gentil dentro da comunhão dos santos? Você trata as pessoas como gostaria que elas tratassem você? De forma amigável? Mesmo sendo exortado ou exortando? Com um propósito de restauração? O próximo é paciência, né? Claro que quando falo sobre paciência, não é preciso nem falar muita coisa sobre isso, né? Paciência é você ser longo ânimo, ou ter um longo ânimo. É você ter tolerância, né? É você ser capaz de amar alguém a ponto de seguir ou servir como suporte para aquela outra pessoa. Claro que não estou dizendo que paciência representa que você deve não se incomodar com o pecado daquela pessoa. Não se importar com o pecado
daquela outra pessoa. Não é isso, né? O pecado tem que ser desprezado. O pecado tem que ser combatido, não é? Combatido. Mas paciência nos diz muito acerca de como nós lidamos com aquele pecado. Ele não ignora, mas também não impede que este pecado o impeça de amar o seu irmão, de querer o bem desse irmão, de querer servir para alertá-lo acerca do caminho de morte que aquele irmão está seguindo. Mas com paciência, com um ânimo longo. Portanto, essas três virtudes, humildade, gentileza, paciência, caracterizam o viver de acordo com a nossa vocação, né? Significa que nós temos que praticar essas virtudes: humildade, gentileza e paciência, né? Especialmente no convívio da igreja de Cristo, né? Não tem como nós não lembrarmos de Jesus Cristo. Lembre-se de como o Senhor Jesus Cristo colocou essas virtudes em prática. Perfeitamente ele fez isso, né? Quando você não está sendo humilde, olhe para Cristo. Olhe para a atitude de Cristo. Olhe para o Cristo, o Salvador que nos foi dado, como nós vemos na Bíblia. Quem era ele? Ele era e é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Deus como o Pai e o Espírito Santo. O Senhor do Universo, Rei dos Reis, se tornou servo em nosso favor. É nós que deveríamos estar servindo a Ele. Fomos nós que nos rebelamos contra Ele. Mas em vez disso, para nossa salvação, aquele Rei Todo-Poderoso tornou-se servo, tomou o nosso lugar. O Rei havia dado leis aos seus súditos que obedecessem. Nós não obedecemos. Mas ao invés dele vindicar ou reivindicar a sua autoridade e poder sobre nós, ele se tornou homem. Se sujeitou à lei que ele impôs a nós. Se colocou na obediência em nosso lugar, para que nós fôssemos aceitos por isso. Ele obedeceu às leis, se fez ele homem para a nossa salvação. Ele praticou a humildade com a mais perfeição que há do que qualquer outra pessoa. Se você quer saber o que realmente é ser humilde, olhe para Cristo, olhe para a sua atitude em toda a sua vida aqui na terra. Mas não só isso, olhe para Cristo se você quer saber como agir com gentileza, como ser amigável. Né? A pergunta que eu faço é: como Cristo tratou os seus amigos? Em primeiro lugar, ele deu a sua vida pelos seus amigos. Quem é mais gentil? Quem é mais humilde de coração do que Cristo? Né? Quem do que o próprio Cristo? Se nós não somos gentis, amigáveis, como nós deveríamos ser, é preciso olhar para Cristo e ter a convicção e a certeza de que a sua obediência é a nossa obediência. É saber que o sacrifício de Cristo na cruz
foi por nossas fraquezas. Devemos aprender com Cristo o que significa ser gentil. E o mesmo se aplica à paciência. Olhe para Cristo. Quão paciente, amoroso foi Jesus Cristo com os seus discípulos. Ele teve 3 anos convivendo dia a dia com os seus discípulos. E quando nós estamos fracos em nossa fé, né? Quando nós estamos débeis em nossa fé, pense sobre como Cristo foi e é paciente conosco. Que a nossa vida possa ser moldada naquilo que Cristo ele fez. Então, viver de uma maneira que corresponde ao nosso chamado significa viver em Cristo. O nosso chamado nos leva a um relacionamento com o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O nosso chamado significa que nós somos conduzidos à relação santificadora com Ele. A nossa relação com Ele, salvar, santificar, faz parte da mesma moeda, duas faces da mesma moeda. Olhe para Cristo, para a nossa salvação. Olhe para Cristo, que nossa vida possa se parecer mais com a de Cristo. As últimas palavras do texto que nós lemos, né, nós temos de forma mais detalhada isso. Viver juntos de uma forma que corresponde ao nosso chamado significa suportar uns aos outros em amor. Lembre-se, a carta de Paulo aos Efésios foi direcionada àquela igreja, em primeiro lugar, lá em Éfeso. Uma congregação diversificada etnicamente, judeus, gentios, diferentes uns dos outros, um do outro. Se você fosse um cristão lá em Éfeso, com formação judaica, havia muita coisa sobre os cristãos gentios que talvez provocasse irritação em você. Como também, entre o gentio e o cristão, havia coisas que provocavam irritação nos gentios cristãos. Então, o que Deus lhes diz? Vivam juntos de uma maneira que se adapta ao seu chamado, quando você suporta uns aos outros em amor. Apesar das diferenças, vocês se aceitam em amor. Apesar dos pontos não convergentes, mas vocês se amam em amor. Assim como Cristo aceitou a cada um de nós com amor, apesar de nós mesmos, devemos aceitar uns aos outros em amor. Meus irmãos, nós somos uma igreja com diferenças, diferentes personalidades, né? Se você não tomar cuidado, você fará com que essas diferenças atrapalhem e afetem a comunhão do corpo de Cristo. Mas cada vez que você olhar para Cristo, o cabeça, ou a cabeça, né? Você vai realmente entender, compreender o que significa suportando uns aos outros em amor. Deixe de lado as diferenças para ver Cristo uns dos outros. Quando você olhar para o seu irmão, veja Cristo, não as diferenças.
não aquilo que irrita. Por que isso é importante? Porque isso vai nos ajudar a cumprirmos o nosso chamado. Nosso chamado. No versículo 3 ainda, nós temos uma frase muito interessante que diz a respeito do nosso chamado. Ele diz: ansiosos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é criar uma unidade, diz o apóstolo Paulo. Não. Nós já somos corpo de Cristo. Nós já somos um. O Espírito Santo veio para nos tornar um. O Espírito Santo veio para morar em nossos corações. O mesmo Espírito que vive em Cristo vive em cada um de nós, crentes. A questão é se reconhecemos e trabalhamos de forma zelosa para manter a unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós temos que nos esforçar de forma apaixonada para promover a unidade uns com os outros. Dar de nós mesmos coração, sentimento profundo para promover a unidade uns com os outros. Observem que o texto diz: no vínculo da paz. Uma relação pacífica. Uma relação onde há harmonia. O que nos une? O amor. Claro. O que nos une? A paz. O vínculo da paz. Olhando para a pregação de Jesus no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Meus irmãos, na Igreja de Cristo, essa verdade também se aplica. Devemos ser promotores da paz, não o contrário. Não incentivar, motivar, provocar a divisão. O nosso chamado, o próprio Cristo, é a nossa paz. Meus irmãos, o que nós podemos fazer para manter com entusiasmo a unidade do Espírito no vínculo da paz? É verdade que conflitos existirão em qualquer grupo de seres humanos. Quando nós fomos criados, lá na criação, olhando para Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem um ser sociável, um ser que se relaciona com os outros. Nós pensamos muito em a criação da mulher, tem a ver com Deus fazer com que Adão pudesse cumprir o mandato da criação, que seria cuidar da terra, da criação. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Porque Deus criou o homem como um ser social, que se relaciona com a sua esposa, seu esposo, com os seus filhos, mas também uns com os outros. Havia esta perfeição nessa relação social antes da queda.
O grande modelo, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perfeita harmonia, paz entre as três pessoas. Era assim que Deus queria que o homem se relacionasse antes da queda. O que a queda fez? Quebrou esta relação perfeita, social. Nós vemos isso mais adiante. Os filhos de Adão, um matou o outro. Acabou a pilha. Um matou o outro. Mais adiante, os netos, a humanidade deixou de ser um ser social. Por isso que sim, haverá conflitos nas relações sociais dos homens. Haverá momentos em que vamos discordar e até tornar isso uma coisa que cria um impasse entre pessoas. Mas a grande questão é como nós lidamos com isso. A tentação é que nós, muitas vezes, ignoremos o problema. Não resolvamos as nossas divergências e diferenças a ponto delas não nos permitir comungarmos com os outros, compartilhar da presença um dos outros. A tentação é ignore, deixe para lá. Se isole, corte relações. Mas a grande pergunta é como lidar com esses conflitos, essas divergências, essas dificuldades de relacionamento. Meus irmãos, quando vocês tiverem um conflito, uma dificuldade com alguém na congregação, lide com isso diretamente. Diretamente significa lidar com humildade, gentileza e paciência. Fale com o seu irmão sobre o problema. Com humildade, gentileza e paciência. Queremos viver em paz. E por vezes, para alcançar a paz verdadeira, é preciso confrontar, lidar com as coisas diretamente. Fale. Busque. Desfrute da unidade que nós temos uns com os outros no corpo de Cristo, não permitindo que qualquer que seja o conflito, a dificuldade, cause separação entre vocês. A igreja é diferente de qualquer outra reunião de organização humana. A igreja é uma criação única de Deus. Embora sejamos diferentes, mas nós somos reunidos em um único corpo, o corpo de Cristo. Preservar esta unidade do corpo de Cristo deve ser algo que nós temos paixão por isso, zelo por isso. O chamado é a comunhão, é o compartilhar. Com humildade, gentileza e paciência. Na unidade é preservada quando nós suportamos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui, muitas pessoas acham que é tolerar. Mas não é tolerar, não. É servir de suporte. Por exemplo,
Se você encontrar uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, na perna, ele vai te apoiar onde? Numa muleta. E com a muleta a pessoa vai andar. O que não era possível antes, ela vai dar passos. Essa palavra significa ou representa essa ideia de servir como suporte para os outros que estão mais fracos. Buscar a paz uns com os outros. A paz nos une. A nossa oração constante deve ser que Deus nos ajude a fazer estas coisas por meio do Espírito Santo de Deus. Não é natural para nós. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja avivando estas virtudes dentro dos nossos corações, nossas mentes. Por isso, é muito importante orarmos por isso. Nós somos a Igreja de Cristo. O povo precioso que Cristo deu a sua vida para a redenção. Não que nós somos importantes pelos nossos feitos. Não, não somos. Não somos. Mas Cristo deu a sua vida para que nós vivêssemos uma nova realidade. Vamos orar neste momento?